Olá! 3 séculos de escravidão parecem ter deixado uma marca indelével na alma do brasileiro. E mesmo depois de um século de liberdade, essa marca ainda não apagou. E quem sofre mais com isso, com certeza, são as mulheres. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Estamos começando mais um Fala Mulher. No Fala Mulher de hoje, nós vamos conversar sobre a mulher negra nos espaços de poder e decisão. E para esse debate todo, a gente convidou, minhas convidadas de hoje são Silvia Leite, que já participou comigo de outros programas e é presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina de São Luís, e Creuza Madi Pinho, que é coordenadora nacional da União por Moradia Popular. Sejam muito bem-vindas à nossa conversa de hoje. Fala Mulher está começando. Obrigada. Escravidão. Falei que esses 3 séculos de escravidão parecem ter deixado uma marca que não se apaga. Mas a gente já está também mais de um século de Lei Áurea. Como é que você vê essa situação, Creuza? A gente não conseguiu ainda se liberar, vamos dizer assim, dessa marca de escravidão? A gente costuma dizer sempre, senzala ontem, favela hoje, o que mudou? Porque são marcas presentes da escravidão até hoje. É óbvio que durante todo esse período, de lá para cá, há muitas lutas, né? Não há vitória sem lutas. Então o povo negro foi escravizado e permanece na luta até hoje por uma liberdade de fato, né? E aí quando a gente fala hoje, por exemplo, dessa questão da mulher negra no espaço de poder e decisão, nós estamos falando de uma necessidade de uma ruptura radical, porque historicamente esses espaços não foram reservados para as mulheres, sobretudo para as mulheres negras, né? Essa ruptura radical que você se refere seria o quê? Nós estamos falando de espaço de poder, então nós estamos falando de espaço público. Então, para ocupar esses espaços públicos, nós temos travado muitas lutas, porque é como se as mulheres negras fossem invisíveis, e nós não somos invisíveis. A nossa luta vem de longe, nós temos uma história e precisamos ocupar esses espaços, de fato, para demonstrar e fazer valer a nossa história. Tanto tempo depois, Silvia hoje está só escrevendo, ela não está querendo conversar comigo. Depois de tanto tempo assim, a gente já tem muito tempo, desde que a princesa Isabel lá atrás assinou aquela lei que dava a todos a liberdade. A mulher sente muito mais vamos dizer, esse reflexo dessa falta de liberdade até hoje? Olha, o que nós podemos entender do que ocorre hoje na sociedade brasileira referente à população negra e referente à mulher negra? A escravidão, ela deixou marcas profundas na nossa sociedade. As leis do século passado, a lei do ventre livre, a lei do tráfico negreiro, a lei do sexagenário e a lei áurea, elas não cumpriram com eficácia os objetivos. Então, a lei do tráfico negreiro não acabou com o tráfico negreiro, havia uma pirataria de escravo. A lei do sexagenário tiraram os negros velhos, as negras velhas do contexto do regime escravocrata e deixavam eles à própria sorte. A lei do ventre livre, a criança é lá livre até os 7 anos. Depois disso, como é que eles se manteram? Eles se tornavam escravos. E a lei áurea, ela não cumpriu a educação que estava proposto que os negros deveriam estudar, deveriam ter formação para ocupar aquela sociedade. O que houve? Trouxeram os imigrantes, né, que dominaram o sul do país, e os negros recém-libertos ficaram na periferia da sociedade. Então, o que faltou, já tá cortando um pouquinho, o que faltou então nessa época foi uma lei que amparasse, que desse uma nova condição a esse negro que tinha saído da condição de escravo. Ele saiu de uma e não conseguiu chegar em outra. Pois é, a própria lei, ela não foi cumprida, a lei foi falha. Então ficou um grande exército de negros na periferia das cidades tentando sobreviver. Aí você tem a mulher negra ocupando o mercado de trabalho dentro do que ela sabia fazer, que eram as atividades domésticas, né? As atividades operárias, começaram a trabalhar na indústria, mas sempre como subalternos. Então assim, ficamos atrasados em comparação ao que acontecia no sul do país. Então vieram os imigrantes com sua cultura, com sua história. Então a Lei Áurea, ela não cumpriu os seus objetivos, quer dizer, nós não conseguimos manter a nossa língua, nós só conseguimos manter nossas manifestações culturais, a nossa religiosidade, o que tinha a ver com o nosso sujeito, mas dentro de uma estrutura de poder
Nós não tivemos essa ocupação. Então, nós temos conseguido isso muito lentamente. Então, você tem alguns expoentes na política, como Benedita da Silva, né? Alguns, tu diz alguns, mas a gente diz bem poucos. Bem Benedita da poucas. Silva, nós tivemos o Alceu Colares, o governador, tivemos aqui no Unis Freire, então, assim, nesse contingente, mínimos, 1, 2, 3 casos. Aí você tem, por que hoje nós ocupamos as penitenciárias enquanto população masculina ou feminina? Porque não sobrou para nós algo que levasse a um desenvolvimento. Por que hoje as mulheres negras são grande maioria, digamos, no mercado doméstico, no emprego doméstico, terceirizado? Porque não sobrou muita coisa para fazer. Então, assim, hoje, todo o esforço das nossas avós, das nossas mães, é que as filhas e as netas estudassem para mudar um pouco da própria história. A história da família e a história desse grupo étnico. Aí você diz assim, Silvia, Brasil é diferente dos Estados Unidos. Lá o racismo é declarado. Sim, o racismo é declarado, mas na abolição, os negros foram ensinados, foram educados, tiveram oportunidade de estudar. Você vê o negro na sociedade norte-americana em vários espaços de poder. Até na presidência. Tudo, vários espaços. E nós ficamos, sabe por quê? Foi como essa abolição foi introduzida no nosso país. Não deu muita alternativa da população negra, sabe, desenvolver sua potencialidade. Nós ficamos a reboque. O erro foi lá no começo, onde não houve esse direcionamento de ganho de todos esses direitos que de alguma forma estavam implícitos dentro da lei. Mas de lá para cá, a gente ainda não teve essa força. Essa vontade a gente tem, claro, mas a gente ainda não teve a força de fazer uma mudança significativa nesse estado e ele vem se perpetuando desde lá. O que você acha, Cris Amar? De fato, o esforço da população negra, ele é permanente, mas isso não depende apenas da população negra. Nós precisamos mudar a estrutura de poder para que haja uma mudança social. E aí, como o Silva está colocando, historicamente esse espaço ele não foi reservado aos negros. A Lei Áurea não cumpriu com seu papel devido. Então, por conta disso, a gente vive num país extremamente atrasado, de leis pensadas para os brancos, pelos brancos e para os brancos. Isso não depende da comunidade. Vocês, então, depois desse tempo todinho, um século, mais de 130 anos. 130 anos depois, a gente já consegue ver alguma luz no fim do túnel? Se até agora a gente não consegue ver, assim, representantes, vamos dizer, representantes negras, mulheres, eu estou falando basicamente de mulheres, que digam assim, essa que ocupam o espaço de poder, de decisão. A gente tem outra aqui que ocupa outro espaço de poder. A gente não tem esses símbolos, vamos dizer assim, que se inspirar até agora? Olha, recentemente nós tivemos o assassinato da Marielle. Marielle, mulher negra, favelada, lésbica, que tinha um projeto social fantástico, que foi silenciada. Quer dizer, ela foi silenciada pelo sistema, ela foi silenciada pela visão de mundo dos próprios políticos. Então, eu estou dizendo, ela foi morta por conta de facção, não sei o quê. Foi um assassinato político. Então, ela foi freada em tudo aquilo que ela fazia. Então, nós temos Marielle recentemente, nós temos Benedita da Silva recentemente, mas assim, como o Cleusmar falou, a nossa luta, ela veio desde quando a mulher negra colocou os pés no Brasil. Ela saiu da África, pessoa, e chegou no Brasil, ela foi transformada em mercadoria. Mesmo sendo mercadoria, ela lutou, né, para não ficar naquele regime escravocrata. Ela liderou revoltas, elas estiveram nos quilombos, nas casas de matriz africana, elas impuseram uma cultura, uma história, e lutaram sempre pela liberdade. Hoje nós temos a maioria da população é formada por mulheres negras. Então você tem, hoje nós temos na estatística, assassinatos, subiu para 52,4% de mulheres negras. Nós temos mortalidade infantil, mulher negra lidera. Feminicídio, a mulher negra lidera. Por quê? Nós somos a maioria dessa população que está aí buscando fazer com que seus filhos mudem a própria história. Então, como ela falou, a nossa luta ela é secular, a nossa luta ela vem de longe. Então, todo o esforço que nós temos feito hoje é para que mude essa história, que a gente reconstrua a nossa história, que a nossa história seja contada. Em termos políticos, a mulher negra hoje, a nível de Brasil, tem se organizado. Então, os movimentos de mulheres no Brasil inteiro, dentro dos sindicatos, dentro de vários espaços, né, de luta, ela tem marcado presença, né, no sindicato, dentro do movimento, nas suas instâncias partidárias, nas suas instituições. Quer dizer, o espaço que tem sido alcançado, ele tem sempre se transformado num espaço político, de participação política.
Aí quando você pega o caso da Marielle, a gente vê que ao longo desse tempo todo, apesar de ter sido vamos dizer, um apelo mundial para a solução do crime, até agora a gente não viu nada. Aí a gente pensa assim, será que casos como esses vão ficar sempre assim? Vão ficar impunes? Até que ponto essa impunidade ela não estimula ainda mais essa invisibilidade da mulher negra nesses pontos chaves? Pode dar um certo recuo, tipo, se eu chego até lá, eu tô em situação de risco, eu fico muito mais vulnerável. A gente pode enxergar por aí também? Foi uma forma de frear. Né? Aí eu vou frear você também, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já para continuar falando. É só um minutinho, eu volto logo. Estamos de volta aqui com o Fala Mulher, que hoje está discutindo a mulher negra nos espaços de poder e decisão. E só para lembrar, o Fala Mulher é um programa da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, feito em parceria aqui com a comunicação da Assembleia, para resultar nesse programa, um espaço para a gente discutir esses assuntos. E eu vou agora tirar o freio, né, que eu botei naquela hora. Né, Silvia? Mas a gente estava falando nessa freada que... A gente não pode dizer uma pessoa, duas, hoje o sistema de alguma forma tenta dar, e aí não vale só para a mulher negra, vale para qualquer outra mulher, vamos dizer, que tenha de alguma forma se sobressaído, não é isso? Então assim, eu estava falando para você, o sistema patriarcal escravocrata e o sistema capitalista, ele usa a mesma estratégia para silenciar aqueles que estão se sobrepondo contra ele, né? Então eu citei a Marielle. Nós temos o golpe da Dilma. Recentemente, essa semana passada, a Manuela Dávila, a forma como ela foi impedida de colocar seu pensamento no programa em cadeia nacional, o que mostra? O aparelho ideológico do Estado, né? Ele se sobrepõe de várias formas. E nós que estamos aqui na base da sociedade, que são uma grande maioria, nós temos também nossas formas de luta, através das nossas organizações, através da nossa participação dentro dos partidos, dos vários partidos políticos, dos sindicatos, dos conselhos de classe, né? Eu faço parte do Conselho da Mulher. Então, assim, nós não podemos parar. Com certeza. Por quê? Porque a realidade que está aí exige que nós podemos intervir de alguma forma. Então, hoje está provado que nós somos a maioria do eleitorado brasileiro. Nós, mulheres, temos poder de decisão na política esse ano. Pois é, isso que me deixa assim, o que ocorre? Tem maioria. O que ocorre? Muitas mulheres não querem saber de discutir política e muitas mulheres acabam apoiando seus amigos, mesmo que seus amigos sejam os caras mais safados. Machistas. Né? Machistas, lebofóbicos, homofóbicos, quer dizer, mas é amigo. Então ela defende a relação de amizade, ela não defende um projeto político. Então isso é uma coisa que a gente precisa estar discutindo com a base. E você diria que mesmo com todo esse trabalho de conscientização que os movimentos de mulheres negras ou não negras, qualquer movimento de mulher tenta fazer nessa conscientização de busca de representação feminina, espaço político, espaço de decisão, aí ele ainda não conseguiu atingir esse objetivo? Quer dizer, a nossa caminhada é ainda bem lenta, bem devagar? Bom, é verdade, porque na realidade nós precisamos ocupar os espaços nos partidos, sobretudo nas direções dos movimentos. Nós somos maioria na política, mas nem sempre nós somos a maioria no espaço de decisão, nas direções. Então a nossa luta é para que nós sejamos maioria na base e maioria na direção. E nos partidos não basta estarmos filiadas. Nós precisamos compor a executiva do partido, nós precisamos compor o espaço de decisão do partido. E o país ele não é democrático de forma alguma, sobretudo quando se refere às mulheres, porque nós estamos brigando para que os partidos cumpram pelo menos a cota de 30% de mulheres. E agora nós precisamos exigir que as mulheres, as pré-candidatas, não sejam candidatas laranjas, porque ainda tem esse agravante, que os partidos tentam cumprir a cota, mas não, mas fulana vai aqui só para segurar a vez para o cicrano. E normalmente quando os partidos fazem a conta dos possíveis eleitos, não tem mulher nessa conta.
É invisível. Não tem mulher nessa conta. É porque eu esqueci, Então, no último programa a gente fechar sem as discutiu mulheres. isso, você puxou um assunto interessante, que foi assegurado 30% de representação de candidaturas. Isso. E não de mulheres eleitas. No parlamento. Não tem essa obrigatoriedade Isso, de representação isso. no parlamento. É exemplo apenas esta casa, nas né? candidaturas. É exemplo né? a Assembleia aqui. Nós temos quantas mulheres? Nós temos nesse 6 parlamento? mulheres, se eu não me engano, só dos 42. Nós temos quantas na Câmara Federal? Nós temos quantas no Senado? Nenhuma, né? Nós temos quantas na Câmara Municipal de São Enfim, Luís? né? Então, essa conta a gente precisa fazer, estimular várias mulheres para que venham para os partidos, para o espaço de decisão do partido e que coloquem o nome à disposição. Não para candidatura, mas também para candidatura. Sim, não só para Pra candidatura, mas para os espaços. mas para Mas para os espaços de ocupação de decisão. espaço efetivo, né? Nós tivemos agora a eleição no México. O presidente fez um ministério Isso. paritário. Paritário. X homens, X mulheres. Então, assim, isso é respeitar a luta de todas as mulheres que estiverem envolvidas na campanha dele e que tem história dentro do país, né? Então, assim, o que aconteceu conosco? Quando o Temer assumiu, tirou todas as mulheres do Hoje governo. a gente ainda tem representatividade, né? Pois é, então a Secretaria Nacional de Proteção às Mulheres foi reduzida a uma assessoria, né? Quer dizer, então essa visão ultrapassada, essa visão desrespeitosa, machista, racista dos nossos governantes é que mantém esse sistema que está aí. Né? Então a nossa luta é para reverter isso aí. E quando a gente fala em conscientização, quando eu digo conscientização, quer dizer que é um processo lento realmente, porque a gente pode pensar assim, o que aconteceu com a Marielle, o que acontece com outras mulheres negras que têm alguma visibilidade, não afeta uma menina negra, mas não é bem assim, né? É uma cadeia completa, né? É uma cadeia completa e todos vão ser afetados da mesma forma. Sim. Por uma atitude tomada. Etnia é contra a etnia, né? Atinge a etnia, né? Atinge um grupo, né? Que faz parte, que construiu essa sociedade. Mas eu quero dizer que a gente não tem que pensar nessa menina de alguma forma, de torná-la responsável, se ver como agente responsável dentro desse projeto? Essa é a grande missão das mulheres, né? Passam para nós que nós somos responsáveis pelos machistas que estão aí, porque cabe à mulher a educação dos filhos, né? E agora, no período da Copa, o Le Monde apresentou uma matéria de 11 titulares, 7 foram criados só pelas mães. Aí teve uma discussão interessante, né, sobre a questão da presença masculina ou não na formação dessa criança. Então, assim, essa discussão ela tem que ser para o homem e para a mulher. Porque se nós discutirmos só um lado da moeda, a gente não vai construir uma nova história. Até porque a moeda tem sempre dois lados. Pois é, então tudo isso tem que ser pensado, né? Hoje as mulheres negras no Brasil estão liderando um movimento que é caribenho, que é latino-americano. Desde abril que os movimentos estão se reunindo para, no final do ano, acontecer o grande evento em Goiânia, né, os 30 anos do primeiro encontro de mulheres negras, e muitas histórias têm sido construídas nesse processo. Maranhão começou ontem a discussão, né, e essa discussão se junta ao Júlio das Pretas, que é uma programação nacional, Júlio das Pretas, que tem a ver com uma representação de uma mulher, né? Isso é a nossa história, que nós estamos reescrevendo, né? E é uma história de luta, é uma história de participação. E esse ano, na política, a gente tem que reescrever essa história. Pois é, nós estamos num ano eleitoral, né? A eleição está bem aí, cheia de mudanças, cheia de coisa. O que não mudou foi só essa questão da candidatura e da efetiva participação dentro de um parlamento. Mas num ano eleitoral assim, quando a gente já está muito perto do pleito, ainda dá para mudar alguma coisa, ainda dá para fazer algum processo de conscientização, ainda dá para fazer a mulher negra acreditar na mulher, ou mulher acreditando em mulher, de representação, de ela pode me representar, mesmo ela não sendo a minha colega, mesmo ela não sendo a minha amiga, mas ter um projeto bonito, ainda dá para fazer esse trabalho? Sim, com certeza. Eu acho que os partidos vão ter a obrigatoriedade de cumprir a cota dos 30%, tanto para estadual quanto para federal. E as mulheres precisam se ver representadas. Nós estamos num espaço de representação. Então, a gente precisa estimular o processo de participação. Para garantir essa representação, nós precisamos garantir o processo de participação. Estimular as demais companheiras a participar do processo eleitoral, tanto no partido, quanto nos movimentos, quanto nos municípios mais distantes. Mas é importante que a gente se veja uma na outra, que a gente se reconheça nesse espaço de poder e decisão.
Agora, para mudar esse quadro, a política ainda de representatividade, e nós precisamos indicar mulheres para o parlamento. Não podemos entrar em 2019 com essa mesma representação que a gente tem em 2017. Inclusive no governo estadual, no governo municipal. Quantas mulheres negras nós temos hoje, por exemplo, compondo o primeiro escalão do governo estadual? Quantas mulheres negras a gente tem hoje compondo o primeiro escalão do governo municipal? Então, essa reflexão, ela precisa ser feita, ela precisa ser acompanhada e com muita seriedade, e não só por nós que estamos na direção dos partidos, dos movimentos, mas por toda a sociedade. Não há democracia sem a participação da mulher na política. Nós estamos lutando para manter o exercício da democracia, então nós precisamos respeitar as cotas, nós precisamos garantir esse espaço para que várias mulheres possam ser eleitas. Aí quando a gente fala nessa questão da participação da mulher na política, e a gente fala muito aqui nesse programa sobre a questão da participação da mulher na política, todas falam de um entrave bem significativo, a questão do financiamento das campanhas, que parece que para as mulheres é mais complicado, não é? Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco também? Pode crer. Essa questão do financiamento realmente é um ponto. Vamos já e agora falar sobre essa questão do financiamento. De acordo com o partido percentual. Pois nós vamos fazer esse intervalo, mas a gente volta, porque essa conversa aqui tá boa. A gente volta já para continuar batendo papo sobre isso. Chegamos aqui ao nosso último bloco de conversa do Fala Mulher, que está discutindo hoje posição de comando da mulher negra, ou quase impossibilidade de ocupação desse espaço. E a gente estava falando nessa questão do financiamento da campanha, um assunto que a gente já discutiu em outros programas, mas que com certeza é sempre um assunto atual, principalmente esse ano. Esse ano. Parece que para a mulher é mais difícil, Silvia? Vai lá, cidadão, você que está dentro do partido. Então vamos, Crisana. Oficialmente esse ano vai ter o fundo, né, e é 30% para as mulheres. Então nós vamos exigir que essa cota seja realmente destinada para as mulheres, que seja realmente usada com as mulheres. Agora, um detalhe importante é porque a lei não previu o processo da pré-campanha, né? Então o fundo ele só pode ser usado de fato na campanha oficial, depois de oficializados os candidatos. A partir de 16 de agosto. 16 de agosto até 7 de outubro é um pulo, né? E a pré-campanha, que todo mundo precisa se movimentar, esse é um entrave muito grande. Então a pré-campanha define a eleição. É verdade. E aí que a gente permanece no prejuízo. E a gente percebe... Porque à medida em que a criação do fundo foi um avanço, né? Porque de alguma forma, vamos dizer, democratiza, mais ou menos assim a coisa, gerou esse impasse aí com a diminuição do período de campanha. Exatamente. Isso. E aí nós temos uma outra estratégia do poder, que assim, muitos parlamentares que hoje estão, né, no exercício, receberam milhões para poder votar no Temer. Então eles estão com dinheiro em caixa. Eles estão fazendo pré-campanha. Eles estão fazendo a pré-campanha e estão com dinheiro em caixa, em espécie, né? Porque foi tudo, eles foram comprados, né? Para poder ele não ser processado. Então, assim, você tem uma desvantagem financeira com os que já estão, porque eles estão com dinheiro na mão. Então, quer dizer, a nossa luta é contra esse esquema que está aí. Parece que está todo tempo começando, né? É um esquema. Eles fazem umas montagens justamente para impedir... Para se autobeneficiarem. Que outras pessoas, outros grupos possam estar nesse espaço. Quer dizer, um parlamentar hoje que tem guardado para a campanha 400 milhões, poxa, é desvantagem com quem vai começar. Então, isso é o esquema... Quem está esperando o começo da campanha e a distribuição do fundo. Então, isso já é o esquema que o próprio sistema criou para manter a sua base, né? E isso tem a ver com o golpe, com toda essa situação que está aí. Então, a gente tem uma realidade cruel, nós temos uma vontade de lutar. Agora, lutar com esse gigante implica dizer que nós temos que ter outras armas, que não é só a arma financeira, mas é a arma do diálogo, é a arma da informação, é o diálogo do corpo a corpo, é o diálogo do questionamento. Esse é o nosso papel, porque é uma desvantagem muito grande. Desvantagem, né? muito Eles estão grande. com dinheiro em caixa, no Davi, bolso, Golias e Davi, nesse caso, precisa mais do que 5 pedrinhas, com né? certeza, Precisa muitas pedrinhas tem que usar nessa baladeira. Várias estratégias. Por quê? Porque a população está aí, mas e nós que estamos aqui na base, a gente precisa fazer esse corpo a corpo. Nós não temos o financeiro, mas a gente tem a informação, nós temos a palavra para rebater essa estrutura que já foi montada, né? Você vê, o pré-sal foi entregue para os Estados Unidos, mas isso começou quando?
quando o Lula apresentou para o mundo a nossa riqueza. O Temer vai sair vendendo o país, a Amazônia, o pré-sal, quer dizer, o que temos hoje de soberania? Né? Diante de um governo que desmonta as políticas públicas, um governo que desmonta, né, a participação popular, que quer proibir os movimentos de se manifestarem. Quer dizer, é um sistema perverso que quer acabar com qualquer atividade da sociedade civil. Né? Quando vocês colocam todas essas dificuldades, se a gente sair enumerando, não vai nem dar no dedo da mão, né? Vai faltar dedo. Com isso, vocês têm a possibilidade de renovação dessa representação que a gente tem aí e uma participação maior, ou pelo menos um pouquinho melhor, de mulher, aí eu já nem digo só mulher negra, de mulher nesse parlamento, seja estadual, seja municipal, seja federal? O que nos move é a esperança, então nós precisamos continuar. O que nos move é a esperança e a luta. Então esse norte, esse foco nós não podemos perder. Seja no ano eleitoral ou não, o nosso trabalho ali é permanente. Né? O Fórum de Mulheres trabalha permanentemente, os movimentos sociais, trabalhamos em rede, então as redes sociais hoje têm nos possibilitado esse intercâmbio com várias pontes do mundo. Isso. Né? Então nós precisamos, e através dessas redes a gente tem estimulado a participação das mulheres nos espaços de poder e decisão e também nos partidos e para as eleições. Então, e com esse desmonte todo que houve do governo federal, isso é um estímulo para todo mundo se indignar e se engajar em qualquer processo de transformação e mudança que tenha pela frente. Essa indignação pode ser, vamos dizer, uma alavanca? Você tem que ser e é. Tem que ser. É o nosso ponto de partida. É o processo Não dá para concordar com o que Não dá para concordar, é verdade. E quando a gente fala em políticas públicas, são muitas políticas públicas voltadas para os negros, voltadas para a mulher negra, mas na prática, a gente não vê muito resultado, né? Nós temos uma herança aí. Nós temos no Maranhão uma herança do governo Sarney. Nós temos agora, foi publicado ano passado, o Plano Estadual de Política Integral da População Negra. Está tendo todo um esforço da Secretaria de Igualdade Racial, da Secretaria de Saúde, de que essa política seja implantada nos diversos municípios, porque a população negra ela já traz em si algumas doenças. Então, assim, hipertensão é uma característica da população negra, a diabetes, as várias anemia falciforme, que não é só uma, são vários tipos, e quanto mais negros concentrados, que nosso estado tem uma boa parte, 80% da população negra, essa política ela tem que atuar. Né? Então, a saúde ela tem que atuar. Então, hoje o nosso trabalho, enquanto conselho, enquanto profissionais, é que levar aos demais municípios e aos profissionais a importância desse trabalho. Então, assim, nós temos que estar constantemente formando, né, capacitando as pessoas, orientando as pessoas, porque recurso tem, uma população carente tem, uma pessoa necessitária tem, mas é preciso que a sociedade e as instituições cumpram o seu papel. Então, o Maranhão na educação está avançando. Né? Nós tivemos em pouco tempo várias escolas sendo construídas, trazendo dignidade para essa população. Não só negra, parda. Sim, tal. aí se fala mas de modo isso geral, tem a ver claro. com compromisso. Né? E assim, temos que abraçar essa luta, temos que abraçar essa proposta de governo. Agora, em 4 anos não dá para fazer um reparo de 50 anos de loucura desse Estado. Né? Quer dizer, o Maranhão nunca teve na evidência nacional como agora. Existem falhas, existe muita coisa para serem feitas, mas nesses 4 anos já foi feita muita coisa, o que não foi em 12. Né? É uma luta constante. E o resultado também nas pesquisas demora um pouco mais de tempo para aparecer, né? E os gestores municipais têm que entender que eles foram eleitos para fazer benefício para a população. Eles não foram lá só para enriquecer os bolsos, nem deixar a família bem estruturada. Eles foram cumprir um papel. Então, nós temos visto prefeitos que não estão cumprindo esse papel, porque eles ainda estão com aquela ideia arcaica de que ele está lá naquele poder para se enriquecer. Ele não está lá para promover os seus municípios, né? Mas então, isso acho que a gente já deu uma melhoradazinha, né? Não, deu uma melhorada, é isso que eu estou falando. Né? Deu uma melhorada, Isso. porque essa conscientização ela tem que ser própria da gestão e da sociedade civil enquanto controle social. Isso. Porque se nós, enquanto controle social, não fizermos nosso papel de fiscalizar, de intervir, de propor, eles ficam soltos. Aí é mesmo que a coisa não acontece, né? Então, é um aí trabalho. Não vão deixar nunca a gente ocupar esses espaços, né? Porque não tem do interesse então de ninguém. Então, nós temos 2 trabalhos. É dentro do partido político e dentro das políticas sociais. Né? Então, são 2 coisas. A nossa luta ela tem dois instantes,
a política partidária e a política social. Saúde, segurança, justiça, blá, 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 blá. Por quê? São respostas, né, que precisam ser dadas. Então, hoje a nossa luta é reconstruir a nossa história, construindo, fazendo uma nova história, trazendo esses elementos, a política, o espaço dentro do partido político, o espaço dentro da instituição. Não pode descuidar de nenhuma ponta, nenhuma ponta pode ficar solta, fazendo o link o tempo todo, né, para fazer essa reconstrução. Mas o que importa é, como falou Cleusa Macho, que a esperança não morre e é nisso que a gente tem que focar, né? A gente só pode ir daqui para frente, olhar para trás, mas só para servir de exemplo, né? Isso, exatamente. Isso aqui não se repete, daqui para frente vai ser diferente. Construção, reconstrução. A gente chega lá, gente? Chegaremos. Chegaremos? Se eu tiver gás, eu estou indo. Tem gás sim, Silvia, tem gás. Tem gás sim. Quem luta no Socorrão assim, sim, contra essa violência toda, que faz esse recorte todo dessa violência contra a mulher negra principalmente. E nós temos um caso aí que não está sendo dito, também tem algumas situações invisíveis. Hoje, o Maranhão lidera também o índice de violência contra os homens. Homens estão sendo abusados sexualmente. Esses dados estão aí na vigilância sanitária. Não por mulheres, claro. Não, por outros homens. Bom. Então você tem agressores de homens e agressores de mulheres. Então o dado que o Maranhão tem hoje do abuso de idosos, homens infantis duro, adolescentes e crianças, o sexo masculino, está altíssimo também no Maranhão. É uma outra questão. Outra vertente de uma mesma violência, né? Outro ponto, a população LGBT, o índice também é altíssimo, né? De homicídios, de feminicídios altíssimos, né? Então, quer dizer, a nossa luta é em cima de uma realidade social que precisa estar linkada com a política partidária, a política pública, as políticas públicas, e a gente precisa ter representantes que vejam a sociedade no seu todo, com as suas variedades, né? Porque existem pessoas que são homofóbicas, lesbofóbicas, e que querem estar aí na presidência da República, que é contra a mulher, que é contra negro. Quer dizer, como é que nós vamos lidar com uma situação dessa? Agora é um momento de reflexão sobre quem a gente precisa como representante. E o ano eleitoral é para isso. A pré-campanha também serve para isso. Para a gente começar a escolher essas pessoas que estão disputando uma possibilidade de cabeças ocupar abertas, um espaço. Né? Exatamente. Escolher bem o nosso representante para depois a gente não reclamar. Porque a gente reclama, diz, porque o deputado, o prefeito, o presidente não serve, mas sem lembrar que nós temos responsabilidade nisso. E tem um discurso que é para manter a família, salvar a família. E quem puxa isso são adúlteros, são beberrões e são corruptos. E estão falando em família, né? Uma família modelo. E ele próprio, chefe... família só para ver. Ele próprio, chefe, ver, né? Ele tem 3 ações. Ele é corrupto, ele é adúltero e é safado. Né? Então a gente precisa entender que família é essa que está sendo aclamada. Porque se for ver pela família da população negra, as mulheres negras estão liderando suas famílias faz anos. Isso, verdade. Porque se os companheiros estão presos, ela tem que sustentar. Né? E essa reportagem do Le Monde foi muito importante. Que país é o Brasil que as mulheres estão levantando isso? Então, até esse discurso da família perfeita brasileira, nós temos que avaliar. Quem está fazendo esse discurso? O fato de ter papai, mamãe e filhinho não significa uma família perfeita, né? Exatamente. O discurso tá aí, um bom assunto para um próximo programa. Exatamente. Eu estou observando essa turma toda com esse discurso da família perfeita. Pois é, assim que a gente vai descobrindo as nossas pautas. Mas são assuntos como esses que a gente discute aqui. E você pode participar do nosso programa na medida em que pode encaminhar para a gente assuntos que você gostaria de ver discutido aqui. A gente vai analisar a sua sugestão e quem sabe não pode ser assunto de um Fala Mulher. Nosso programa é feito com a sua participação. Eu quero agradecer muito a presença da Silvia Leite, aqui sempre com a gente, a Creuza Mar de Pinho também. Muito obrigada pela sua participação, por essa discussão toda e vamos esperar os resultados. Quem sabe, depois de outubro, a gente não tem uma nova representatividade da mulher negra, da mulher branca, de todas as mulheres, mas daquelas que estão precisando de mais visibilidade, que ainda não conseguiram esse espaço todo. Um dia a gente chega lá com toda certeza. Agradeço o convite para estar novamente no programa Fala Mulher. Nós é que agradecemos a presença de vocês com toda certeza. Obrigada, e fica a sugestão para você, mandar uma sugestão para a gente, tá? Esse programa aqui, como eu já falei, é da Procuradoria da Mulher, da Assembleia Legislativa, feito em parceria com a Diretoria de Comunicação da Assembleia, para levar até você esse espaço de discussão, de diálogo sobre a condição da mulher. Até o próximo Fala Mulher.